Olá, boa noite. Vamos começar mais uma live e sobre um assunto muito importante, muito pertinente, que venho reforçando nesse mês, que é o assunto sobre o luto. Por que vamos considerar importante vivenciarmos um momento tão desafiador que é o momento em que estamos passando por um luto? Por quê? Então, eu convido vocês a refletir sobre esse assunto, se colocar como um sujeito realmente ativo, de refletir sobre suas questões, sobre questões da nossa vida em comum, como seres humanos, e ter respeito com o processo que precisamos passar. Não somente luto em relação a pessoas, percas de ente querido, ou de um animal, mas o luto que vivemos em várias etapas da nossa vida, na finalização de vários ciclos, na perca ou mudança de muitas coisas na nossa vida. Por que, viver o processo do luto? O luto é um processo de autocura. É um processo que acontece para que nós consiga elaborar uma situação de alto grau de intensidade de emoções e também de mudanças na nossa vida, para que a gente ressignifique esse evento e que a gente consiga, digamos assim, colocar cada situação no seu lugar, entender o significado de cada elemento da nossa vida ali que está sendo trazido naquele momento e curar a ferida que muitas vezes nos é causada no momento que a gente perde alguém muito querido ou algo muito importante para nós. Então, o processo de luto é justamente esse processo de autocurar-se de uma ferida, de um sentimento emocional, de uma elaboração de como eu vivo minha vida agora, a partir desse momento e a partir dessas condições. Então, um processo de cura, embora doloroso e desafiador muitas vezes. E nesse processo, por mais que muitas pessoas vivenciem um luto complicado, que acaba se estendendo por mais tempo e que traz, assim, à tona muito mais sentimentos complicados, muitos pensamentos disfuncionais ou muitas situações extremamente desconfortáveis, mesmo que aconteça assim, com certeza nesse processo amadurecemos partes nossas que fazem toda a diferença na nossa vida dali em diante, Nos tornamos mais maduros, conhecemos partes nossas que precisamos conhecer, reconhecemos o que é importante para nós, percebemos como que é o processo da vida, Por exemplo, como é o processo de começo, meio e fim da vida. Muitas vezes a gente para e pensa, nossa, eu não sou infinito, Uma hora eu posso partir. Então, o que eu quero estar fazendo durante esse período que eu estiver aqui? O que pode ser uma motivação para mim? E se eu não tenho uma motivação, como eu posso criar uma motivação? Nós podemos criar autorreflexões riquíssimas e crescermos muito e nos conhecermos bastante, assim, mas se tudo isso ocorrer de uma forma resiliente, natural, saudável. Então, muitas vezes, as situações que ocorrem na nossa vida podem nos colocar em um luto complicado, onde, vem esses pensamentos completamente muitas vezes distorcidos e disfuncionais, que nos afasta desse desenvolvimento, E aí a gente precisa, nesses momentos, procurar nossos recursos, descobrir nossos recursos, nos conhecermos mais. E aí pode ser uma oportunidade para você que não faz terapia, descobrir a importância, a pertinência desse trabalho da psicoterapia na vida das pessoas. É um trabalho de amor, porque pelo menos quando a gente faz com amor, qualquer
função, na verdade, que a gente tenha de trabalho, né? A gente faz aquilo e faz diferença na vida do outro. E isso faz muito bem pra gente. E quem conhece, às vezes não fazia ideia de que existia um ambiente tão seguro e de uma troca tão genuína que faria tanta diferença na sua vida. Então, se às vezes você está passando por um momento muito complicado em que você não consegue lidar com o seu luto, saiba que procurar ajuda nesse momento pode ser uma oportunidade que você talvez em outro momento não tenha visto, né? Que é iniciar a terapia, que é olhar para você com responsabilidade de autocuidado. Então, gente, introduzindo esse assunto, quero dizer também que hoje é uma live aberta, em que é mais participativa também vocês aqui, construindo comigo, fazendo perguntas, falando de forma mais espontânea, tá bem? Porque é um tema que a gente está trazendo aí já há alguns dias e que eu acho que vocês também estão mais habituados de falar, quem acompanha aqui comigo, né? E que, de repente, é uma oportunidade de você trazer uma questão que seria legal, né? Dividir com um profissional em um ambiente de cuidado, sabendo que você não precisa se expor o que você não, né? O que você não se sente à vontade, porque é também um conteúdo que fica em aberto, né? Então, boa noite para todos que estão passando por aqui, que estão entrando. Boa noite para todos vocês. Vou vacinar aqui. Só um instante. Tragam aí as dúvidas de vocês, né? Alguém tá passando nesse momento por um processo de luto? Alguém passou por um tempo, né, há pouco tempo? Ou tem alguém próximo passando? Ou tem interesse nesse assunto? Alguém aqui imagina que já passou por um luto complicado? Ou também alguém aqui tem dúvida entre, né, o que seria um luto complicado ou alguma coisa do tipo? Deixar que vocês façam alguma pergunta. A Rebeca tá aqui fazendo uma pergunta. Obrigada pela pergunta, Rebeca. Boa noite, pessoal. Né? A Thaís, o John mandou mensagem aqui falando boa noite. Thaís respondeu que sim. Então, gente, tragam aí o que vocês têm a falar, né? Do que vocês viveram, né? Do que vocês sabem ou que têm dúvidas, tá bem? E aqui a pergunta da Rebeca é a seguinte: quanto tempo dura um processo de luto? Ótima pergunta, Rebeca. O luto, embora todos nós passamos pelo luto, o luto ainda é uma situação muito subjetiva e muito de acordo com a experiência que você teve com aquilo que se perdeu, né? Então, assim, não existe uma forma que a gente possa falar, olha, você vai passar por luto por 6 meses ou 1 ano. Há, sim, tentativas de a gente estipular um tempo, de a gente esperar que, se for um luto de alguém mais próximo, acho que o tempo pode ser esse. Se for alguém mais distante, o luto pode durar esse tempo. Mas o ideal mesmo é a gente entender que não tem um tempo certo. O que a gente precisa é entender como você vai passando pelo luto. Então, eu vou vivenciando, eu vou entendendo que vai vindo pensamentos que vão fazendo, né, sentido, eu vou elaborando, eu vou trabalhando isso, ou eu vou tendo comportamentos que vai me fazendo cada vez mais me distanciar de quem eu sou, vai me deixando cada vez mais isolada, isso tá demorando demais, será que eu tô me sentindo muito mal, eu preciso de ajuda? A gente vai vendo muito mais os sintomas, como você vai lidando, para você ter
poder buscar a ajuda que você precisa e ter tudo aquilo que é melhor para você e necessário para você lidar com aquele luto. Mas esse luto pode durar anos, pode durar um mês, 6 meses, um ano, 2 anos, 5 anos. Imagina, para algumas pessoas que perdem um ente que era muito importante na sua vida, havia assim uma troca muito cotidiana com aquela pessoa, os projetos estavam muito juntos e etc, né? Pensando nesse sentido, por vários motivos havia uma ligação muito grande. Um exemplo, por exemplo, um exemplo, por exemplo, quem perde mãe, né, ou pai, que é bem comum, demora muito mais para aceitar, para entender. E às vezes as pessoas ficam pensando, nossa, eu já passei do tempo, já não devia estar sofrendo dessa maneira, né? Já faz 2 anos e eu ainda não consigo falar sobre minha mãe, ou já faz tanto tempo e eu não consigo me ver feliz mais. E aí cabe você entender se você está tendo muita dificuldade de lidar e é um luto complicado, você vai ter que ver como foi essa morte, que pensamentos está vindo na sua cabeça. Ou se de repente você tá vivendo o teu luto mesmo, dessa maneira. Vai demorar esse tempo aí, né? Então não tem um tempo estipulado assim, que a gente vai dizer tem que ser esse tempo, tem que durar 6 meses. Não, mas a gente avalia cada caso para saber como cuidar melhor de cada um e cada pessoa se sentir, mesmo sofrendo, né, passando por esse processo, se perceber num processo de autocuidado, né? Se tiver mais uma dúvida referente a isso, tá bom? Acenar para as pessoas que passaram por aqui. A Rebeca pergunta também: para superar, é sempre necessário fazer psicoterapia? Não. Muitas pessoas também não vão buscar terapia, né? É um direito que todo mundo tem. Tem pessoas também que procuram terapia num momento em que elas estão passando por uma situação mais desafiadora, e aí elas passam por um período ali de 1 mês, 3 meses, o tempo que ela acha necessário a terapia, vê que aquela questão deu uma amenizada e elas param com o processo. E tudo bem, é a forma que ela vive a vida dela. Mas nós que somos psicoterapeutas, né, psicólogos, entendemos que não é ali que acaba o processo. A gente precisa, eu mesma trabalho assim, né? Quando o cliente entra na terapia, eu vou sim diante da dor dele, buscar ajudar ele ali naquele sofrimento, para ele já ter uma qualidade de vida já de início. Mas eu entendo que as questões têm um processo mais interno, uma raiz, uma profundidade. E a gente sabe que não é assim 3 meses, né? A gente precisa construir um caminho para que a pessoa possa ir de fato conhecendo quais são as questões que ela carrega lá da infância, ou que carrega de uma forma muito íntima e profunda, para ela ir trabalhando aquilo e se fortalecendo, para que, inclusive, futuramente, ela não precise, às vezes, passar pela mesma situação da mesma forma. Que é o que pode acontecer quando você não elabora bem a situação, você repete, né? Então, tem pessoas que vão viver realmente, só quando estiver bem difícil eu quero uma ajuda e tudo bem. E tem pessoas que não, vão entrar no processo, vão ver que é bom, vão querer continuar e tudo bem também. E aí, pensando no luto, é muito ideal que você faça terapia no luto, né? Porque lidar sozinho pode ser muito mais desafiador e muito doloroso. E uma das coisas que mais ajuda alguém a passar por esses processos é uma rede de apoio bem consolidada, uma rede de apoio em que haja menos julgamento, em que as pessoas se importem com você. E a terapia, o profissional, é alguém justamente capacitado. É esperado isso, então a gente procura um profissional que tem que ser assim, né? Que deve ser assim. Se você não se adapta, se você não gostou do seu profissional ou não se adaptou por algum motivo, não tem problema você procurar outra pessoa. Mas é justamente isso, é um ambiente seguro de proteção para você se sentir acolhido
e dividir aquele momento com alguém. Então, é muito bom, é muito aconselhável que você, sim, faça terapia durante esse período. Mas muitas pessoas que muitas vezes não têm oportunidade ou não conseguem encaixar isso na sua vida e que tem outro processo aí de lidar com luto, pode ser diverso, não sei. Pode sim lidar com luto, depende de como vai ser cada caso, né? Tem pessoas também que é um caso mais delicado e que acontece bastante, pessoas que escondem o luto de si mesmo, assim. Elas escondem, elas recalcam, reprimem, sabe? Elas não conseguem acessar de forma emocional, de forma próxima mesmo, ali diante da consciência, o fato que ela viveu de perder um ente querido, de ter passado por aquele sofrimento, aquela perda. Então, nesses casos, as pessoas podem falar, eu nem senti muito, eu nem sofri, nem chorei, nem... Tá tudo bem, é só não falar sobre esse assunto. E muitas vezes aí não é de fato uma elaboração, né? É, na verdade, uma falta de contato direto com a condição, com o evento. E qual é o risco disso? Por que seria um problema, né? Porque nesses casos, pode ocorrer de... a pessoa pode, ela até pode... ela pode até achar que não tá vivendo esse luto, mas ela tem sintomas que mostram que tem alguma coisa não dando muito dando certo com ela, né? Então ela sente que tá com medo de sair na rua, ela sente que não consegue se relacionar mais profundamente com as pessoas. Pode ser uma coisa ou outra, não precisa ser as duas, não precisa também. São só exemplos, né? Ela começa a ter dificuldade no trabalho e começa a ter vários sintomas que ela não sabe por quê, mas que é decorrente desse luto não elaborado. Então, se você tá lidando com o luto, na verdade, não lidando com ele, se você tá recalcando o luto não lidando com ele, você pode ter outros sintomas, outras consequências. Muitas pessoas vão ter um luto tardio, né? Então elas vão passar por essa experiência no futuro, né? Tipo, quando elas se sentem mais seguras ou num ambiente mais propício para elaborar o seu luto. Boa noite para quem está aqui participando. E isso é ótimo, porque não existe também um momento determinado em que você tem que viver seu luto. Vai depender da sua história, da sua vida, né? Então, assim, vamos respeitar o teu processo. E se você ainda sente que não passou por um luto de forma mais completa, em que você realmente pôde se permitir vivê-lo, então talvez possa ser uma oportunidade agora, né? Talvez aí eu indico que busque um psicólogo para te auxiliar, para estar com você, tá? Porque você vai aprender muito sobre isso. E é algo que vai se repetir muitas vezes, né? Acontece muito, de várias maneiras diferentes, né? Então é importante você ver que, mesmo quando a gente sente que não tem todo o poder que gostaríamos de ter, aí a gente ainda descobre que temos recursos e temos poder de crescermos de uma maneira que a gente nem imaginava. Eu vou ver aqui as mensagens de vocês, tá bom? E assim, eu vou respondendo, se for surgindo mais dúvidas, se for, é isso mesmo, eu lembrei de alguma coisa, ou, eu tenho um outro ponto. Fiquem à vontade, tá? Lembrando que hoje a live é aberta justamente pra gente criar juntos. Boa noite, John. Na verdade, eu acho que eu já tinha falado, né? Tô voltando aqui nos comentários. A Thaís também fez uma pergunta. Deixa eu só ver mais aqui. Vou assinar para as pessoas que estão entrando. Thaís perguntou. Obrigada pela pergunta, Thaís. Depois de passar pelo primeiro luto, os próximos seriam mais fáceis de lidar? Ótima pergunta. Então, como o luto ele depende muito da forma como ele ocorreu e quem era a pessoa, o objeto, né? Digamos, a pessoa ou a coisa ou o bichinho, né?
isso vai influenciar muito em como você vai viver cada luto. Mas, quando você consegue experimentar o luto pela primeira vez, você se permite ali lidar com emoções e sentimentos que poderiam ser assustadores para você. E quando você lida com eles, você tem também, muitas vezes, coragem de lidar uma próxima vez. E se você já soube como lidar, você vai ter aqueles recursos para te auxiliar ainda mais naquele processo de luto. Isso não quer dizer que você não vá sentir o sofrimento e que não seja diferente por vários motivos, como o que eu falei, que a própria situação do luto, quem morreu, quem partiu, o que aconteceu, como aconteceu, em que momento você estava. Então, sempre vai ter essas variáveis. Mas, com certeza, se você já viveu um luto, já elaborou a primeira vez, isso só pode ser um fator benéfico para você. Algo que vai te ajudar numa próxima vez, né? Então, você amadurece muito nesse processo. Com certeza. Principalmente se você, né, consegue ali passar por todas as fases, entender o que é passar pela negação, pela raiva, pela barganha, pela depressão e pela aceitação. Se você experimenta também esse sentimento de gratidão. Então, gente, ótimas perguntas, amei aqui que vocês estejam participando, que vocês façam mais perguntas ou que façam comentários. Isaac, boa noite. Fica à vontade para perguntar também. É até interessante a gente falar por que é um processo de cura. Porque as pessoas às vezes não têm essa consciência, né? Algo que nos ajuda a entender mais o luto é de uma forma assim, como ele ocorre de forma inconsciente. Como inconscientemente a gente usa isso já como uma forma de mostrar, olha, estamos, por exemplo, o ritual. A gente coloca uma fotinha, né, de um lacinho preto, falando para todo mundo que vê ali que você está em luto. Faz um ritual ali de velório. A gente fala palavras específicas para as pessoas que estão passando por isso. Meus sentimentos, sinto muito, pode contar comigo. A gente faz várias coisas no luto, né, que sem percebermos, a gente está mostrando, olha, é o momento da gente buscar cura. A gente está cuidando da ferida, da situação, a gente está contornando a situação. Então a gente faz tudo isso como se fosse assim, os cuidados necessários para que a gente consiga ajudar essas pessoas que estão passando por esse processo, reconhecer essas pessoas que estão passando por esse processo. Então, eu sei que tal pessoa está passando por um luto. Então, eu tenho que saber, né? Inconscientemente, eu já sei que eu vou ter uma postura diferente com essa pessoa. E que eu vou buscar ser mais sensível e acolhedor. Então, a gente já sabe, de uma forma cultural, que o luto é um momento de cuidado. E é um cuidado em que muitas vezes é uma família inteira que precisa viver, né? Então, a gente sabe que o integrante da família X faleceu, né? Então, assim, o irmão da família faleceu. Então, a gente entende que o irmão dele, Zezinho, a Fernanda, que é a irmã também, a sobrinha, a tia, todos estão passando por um momento de readaptação, em que eles vão ter que entender que aquele papel que eles tinham com aquela pessoa que partiu não vão mais existir nesse plano real, não vai mais ter aquelas trocas. E que eles provavelmente estão tendo que lidar com isso dentro deles. Porque dentro deles, essa pessoa existe ainda. E principalmente, a importância e os sentimentos que tinha em relação a ela. Então, a gente entende, e é esperado isso, que a gente tenha empatia e comece
e tenha cuidados em lidar com essas pessoas nesse momento. E sabemos que isso acontece com todo mundo, né? Só que aí, a gente pode agora, falando nessa live, também deixar aqui bem claro que o próprio luto é essa mesma coisa de cuidado, de buscar a cura. É um processo todo desafiador em que você caminha por os seus sentimentos, pelas percepções sobre a vida, sobre o pensamento do que já foi, para você saber a melhor maneira e os melhores recursos de curar, de elaborar aquela questão, aquela situação, para você conseguir seguir em frente de forma mais saudável possível. A nossa mente precisa disso. Vocês entenderam bem? Tem alguma dúvida quanto a isso? Então, eu também reforço aqui que continuarmos fazendo rituais, né, comportamentos, hábitos em grupo, que mostre, que faça a gente reconhecer uma questão, um momento vivido, é importante para nós. E para a nossa psique, e para nós como grupo, né? Boa noite, Ivela. Ediene, Gabi entrou. Muito bom vocês estarem aqui. Reforçando, é uma live para vocês perguntarem, falarem sobre o luto, perguntarem sobre o luto, deixar algum comentário, algum aprendizado que vocês tiveram em uma experiência como essa e que vocês podem passar aqui para outras pessoas também espelharem. E já aconteceu em outras lives de uma seguidora minha ou seguidores, não foi só uma vez, trazerem aqui um relato de forma espontânea, né? Que mostra a riqueza que ela traz ali nessas mensagens sobre como ela lidou com alguma coisa, né? E como vocês conseguem trazer de forma aqui de exemplo real como que a gente pode lidar, o que a gente pode aprender com situações como essas tão desafiadoras e que muitas vezes é um tabu para as pessoas. Vou esperar aqui um pouquinho vocês falarem. Sabe uma coisa que eu lembrei aqui? Eu já tinha falado pra vocês que eu iria também fazer alguma live com alguém, né? Um convidado. Talvez eu tenha que pensar nisso pra logo, né? Ter essa experiência aqui na live. Porque eu já fiz podcast, né? Com uma colega, uma amiga, assim, da terapia, da psicologia, né? E foi muito legal. Achei, assim, uma troca muito, muito boa. E eu quero saber como é que é aqui no Instagram. As pessoas fazem bastante isso, né? Vou ver, né, se esse ano ainda ou em janeiro. Aliás, vocês viram o podcast? Tá no YouTube. E também eu vou postar essas lives no YouTube para vocês também assistirem lá e outras pessoas que estiverem perguntando pesquisando sobre algum assunto acharem, né? E também eu já posto algumas lives no Spotify. E aí, quando eu tiver mais tempo, eu vou compartilhando aqui com vocês pra vocês verem lá, porque assistir. Ai, eu não trouxe água pra mim. Daqui a pouquinho eu vou ter que pegar, porque eu vou falando e vai secando a garganta. Deixa eu ver. O que eu ia falar? Às vezes a gente esquece o que a gente ia falar, né? Eu ia falar que... tá. No Spotify a gente consegue fazer qualquer coisa e tá ouvindo ali, né? A mensagem. Muitas pessoas fazem isso. Então eu pensei nessa praticidade. É bem legal compartilhar por ali, porque ainda mais se você, né? Tem muitas pessoas aqui, eu acho bem legal, que sempre tá aqui comigo, né? Isso é bem legal. Mas de repente as pessoas estão ocupadas e aí quer assistir em outro momento. E aí é bem prático, né? Você colocar ali no Spotify e ir ouvindo.
Vou assinar pra vocês. Boa noite, Cláudio. Gente, eu vou só pegar um copo d'água, eu volto rapidinho, tá? Já volto. Oi, voltei. Boa noite pra quem tá entrando. Façam perguntas sobre luto. É uma live mais aberta, assim mesmo. E é um tema que todo mundo pode ter alguma dúvida, porque já viveu isso, pode ter alguém por perto passando por isso. E aí, às vezes, é bem interessante você conversar com alguém que está disposto a falar sobre isso, ainda mais alguém que estuda para ajudar pessoas que estão passando por luto, né? Então, é um momento aqui para vocês realmente aproveitarem e eu aproveitar também esse momento com vocês. O John falou aqui. É normal em velório você rir com algumas lembranças boas? Sim, com certeza. Na verdade, existem tantas maneiras diferentes de lidar com o luto. E quando a gente sai um pouco do padrão do que se é esperado, que aí é outra questão que não é sobre ritual, mas é sobre padrões, né? É sobre expectativas que a gente cria, que as pessoas criam sobre as outras. Esses padrões não são saudáveis, né? Cada pessoa vive da sua maneira o sofrimento, o luto. Então, se você tá num momento ali de despedida, um momento que é seu, sensível, você tá vivendo o seu sentimento, seja ele qual for, e te vem uma memória boa sobre aquela pessoa e você quer rir, nossa, que lindo, né? Você tá mostrando ali aquele sentimento genuíno que você tem pelaquela pessoa. E você tá elaborando essa despedida dessa maneira. Provavelmente você tá grato, né? E eu acho que se essa pessoa pudesse estar ali vendo, ela ficaria feliz por saber que tá despertando em você o sentimento de alegria, que algo muito bom tá ficando ali com você, né? Tem pessoas, por exemplo, né? E eu já tô pegando o gancho para aproveitar a sua pergunta, né? Que tem pessoas que são mais reservadas e outras são menos, né? Tipo, tem pessoas que não gostam de chorar em público, não gostam de demonstrar vulnerabilidade de forma alguma. E se pra elas tá tudo bem, prefere chorar em casa, prefere não chorar, tá tudo bem. Ela não tem que mostrar que precisa chorar para mostrar que gosta daquela pessoa que partiu ou que é correta ou coerente com o grupo, né? E ela não precisa sentir que ama menos porque chorou, porque não chorou. E vice-versa, se a pessoa chorou bastante, se a dor tá muito grande, extravagando, não tem por que ela conter para agradar alguém ao lado. No momento que ela tá vivendo aquele sofrimento. É um espaço dela também, né? É a dor dela, é o momento de despedida dela também. Então não existe uma forma certa ou correta. Existem formas de sentir algo. Agora, o que a gente precisa também entender é que às vezes as pessoas podem confundir algumas coisas. Por exemplo, você ter respeito sobre as pessoas que estão ali, sobre a pessoa que, né, que partiu e aquele grupo de pessoas é importante, né? O que eu quero dizer? Se você for tomar uma atitude desrespeitosa, que aí cairia no lugar de, né, de desrespeitar mesmo. Sei lá, começar a falar mal, ou desrespeitar alguém, ou ser agressivo, uma coisa ou outra. Isso aí já não é adequado porque não é nenhum ambiente que as pessoas estão, né? As pessoas já estão muito vulneráveis e não é um ambiente que você deva
agir dessa forma. Isso de fato é irresponsabilidade, é incoerência, é desrespeito, né? Mas aí é outra situação, né? É outra. É uma questão de consciência. Agora, se você está sentindo algo, você está vivendo um sentimento, uma experiência, e aquilo é teu, e você precisa viver isso, expor isso ou não expor, aí é teu direito, aí é outra situação. Aí o John continua aqui na próxima mensagem, né? Tanto no velório do meu pai quanto no da minha mãe, ri em alguns momentos, por lembranças de certos momentos com eles. Nossa, muito, muito sim, incrível pensar nisso, né? Como você sentiu esse sentimento, como você deu essa informação não é suficiente para eu entender o que desencadeou ou, de fato, o contexto que você viveu. Mas me parece que foi um momento que você sentiu gratidão, né? É que eu tô pensando também que, às vezes, quando algo é muito assustador, não digo que é seu caso, porque a gente não pode afirmar, justamente porque eu não tenho informações suficientes, né? E às vezes a gente precisa de um processo profundo de reflexão, de investigação para entender como é que as coisas te influenciaram, como é que você vive aquilo. Mas às vezes é tão assustador o que a gente está vivendo e sentindo que a gente também pode buscar negar, pode entrar em pensamentos que vai levar a gente para uma outra realidade, vai distanciar a gente daquele sofrimento, daquela situação. Então pode também acontecer dessa maneira, né? Você pode estar não vivendo de fato aquele momento. Mas o que eu pensei que pudesse ser aqui também, por você falar que foram lembranças boas, se há uma consciência de que aconteceu mesmo a partida e, e você, mesmo assim, você sente um sentimento de gratidão, uma felicidade por lembrar, isso é muito saudável e isso mostra um nível de maturidade assim bastante alta, né? De você lidar de forma mais, não sei qual a palavra usar que seria ideal, mais aceitável com a morte, né? Digamos. Ele continua, né? Momentos bons, de brincadeiras nossas, algumas pessoas não entenderam. As pessoas acharam. Não entenderam mesmo, né? Porque é isso, como eu tô te falando, é um nível de maturidade tão grande que as pessoas podem não entender o que significa de fato. Você já era adulto? Foi algo mais da fase adulta ou da infância? E você sente que foi algo bom? Foi um sentimento bom ali, naquele momento? Você vem trazendo aqui pra gente uma visão muito rara, né? E interessante e importante de se ver assim esse processo. Isso me faz pensar que eu já fiz até uma publicação há um tempo atrás que há culturas, né, ainda mais culturas assim mais isoladas, né, indígenas e tudo mais, em que encaram a morte como um processo natural e um processo assim muito especial, sabe? Um processo tipo de festa. É um momento de, nossa, a pessoa passou para outro plano, que incrível, sabe? É um momento diferente, um momento vamos festejar por essa pessoa que lida com a morte de uma outra forma. Porque aquilo é o que a cultura ali construiu. A visão que elas têm, é o contorno que elas dão para a morte. Elas têm uma visão totalmente diferente sobre a morte. E é quando a gente estuda essas culturas, a gente entende elas, que a gente repensa a nossa forma de pensar. E aí, você trazendo a sua experiência aqui, você faz a gente pensar que, nossa, um momento de luto pode ser um momento de muita gratidão, de pura gratidão, de
de parar e pensar em coisas tão importantes na nossa vida. E pensar como aquelas pessoas, ou aquela pessoa que partiu, ela faz parte de você e que ela te deu presentes ali, que é a presença dela, o cuidado dela, o amor dela, que você vai sempre carregar com você. E que você é muito feliz de ter tido ela com você. E que você pode relembrar desses momentos, encher seu peito de amor, de alegria e rir, né? Como você fez. Ó, o John falou que já tinha passado dos 30 anos. Né? Já era um adulto. Você já tinha tido muitas experiências na sua vida. Né? Isso conta bastante. O seu ego já passou por muitas experiências e que eu não sei quais, mas com certeza já está se estruturando bem mais do que de repente uma criança, né? Muitas vezes as crianças não conseguem lidar naquele momento com o luto. E a criança passa pelo luto de uma forma diferente do adulto também. Por causa da toda a estrutura dela e da fase que ela vive, do cérebro que ela tem, biologicamente, né? Tem mais uma mensagem aqui. Tanto eu quanto meus irmãos rimos juntos por lembrarmos de certas coisas boas com eles. Nossa! Então foi foi uma troca entre mais pessoas, foi algo em grupo. Isso mostra mais potencial, assim, mais poder ainda. Que incrível, né? É interessante, né? Eu fico pensando como é que vocês lidam com a morte, né? Como é que vocês enxergam esse processo. Como eu falei, né? Os rituais são importantes, então esse momento de despedida, de reunião da família, é um momento importante para todos vocês. E poder fazer isso, conversar sobre coisas boas, trocar as experiências, né? Esse momento de respeito, acolhimento, é fundamental para o processo de luto. John, agradeço muito a sua troca, viu? Pode continuar falando aqui, tá? Mas a gente agradece aqui muito você trocar essa experiência com a gente, passar essas informações, assim, de uma experiência diferente, né? E de muito. E de muita leveza, de muito amor, né? Um momento tão delicado da sua vida. Porque eu imagino que, independente de como vocês lideram naquele momento, ainda assim existe um processo de luto posterior. Ainda assim, existe uma nova vida a se elaborar e a começar a partir dali. E existe uma forma agora que vocês vão ter que olhar para a história de vocês, para de trás. Então, é um processo desafiador. Muito obrigada, viu? Nossa, quase que eu encerrava aqui. Eu fui clicar aqui para ver quem tá aqui. Gabi, Isaac. Vou fazer perguntas. Ou falar alguma coisa aqui também. Gente, muito obrigada por estar prestigiando a minha live. Me sinto honrada, muito feliz, tá? Venham mais vezes. E compartilhem com mais pessoas. De repente vocês vão levar uma mensagem que alguma pessoa pode estar precisando naquele momento. Como eu falei, no processo de luto, quanto mais apoio, quanto mais nós nos aproximarmos e nos acolhermos, é, mais aceitável, né? Mais saudável é lidar com esse processo de luto. Né? Quanto menos a gente se isolar, tipo, evitar se isolar, melhor, porque fica só ali nós com nossos pensamentos e às vezes as dores, os sofrimentos nos confundem. Às vezes achamos que aquele momento que estamos vivendo ali é eterno e ele vai resumir toda a nossa vida, e não é assim. Às vezes passamos por perdas, né? Vamos lá. As perdas que são muito difíceis de lidar nessa vida, né? Uma delas quando a gente quando a gente sabe que um ente querido nosso parte por uma violência de alguém, por uma injustiça, ou depois de um sofrimento imenso,
é muito difícil elaborar o luto. Aí se torna um luto complicado. Porque você tem várias perguntas e poucas respostas, né? E você tenta pensar de várias maneiras por que não conseguiu evitar e que gostaria de ter conseguido evitar o evento e a dor daquela pessoa. Então, querendo, mesmo sem querer, você acaba entrando no lugar de culpa muitas vezes. E aí a gente tem que trabalhar essa culpa, que ela não vai te ajudar. Ela vai te fazer, muitas vezes, se auto-sabotar, sofrer muito mais, se ver de uma maneira distorcida. E também lidar com a situação de perdoar, né? Perdoar pessoas que muitas vezes não nos fazem bem, né? Toma atitudes que nos trazem consequências irreversíveis e muito dolorosas. Entender o próprio processo da vida. E ter que aprender, às vezes, lidar com a situação em que você achou que nem deveria estar vivendo. Porque, nossa, que injusto. E eu tô sofrendo a consequência disso, né? Então, é ter que lidar com coisas muito difíceis de ser compreendidas, muito desafiadoras de serem sentidas. E que nos exigem atitudes e compreensões muito acima do que a gente queria ou imaginava. Mas que quando você começa a desenvolver, você percebe que, nossa, eu não imaginava que eu chegaria aqui, que eu seria assim, que eu aprenderia tudo isso. Gente, obrigada, viu, pelos comentários. Vou dar aqui assinar para quem tá entrando. Aqui tem mais uma mensagem do John. Mesmo momentos depois, começar a chorar por saber que não teríamos mais esses momentos. E isso, é bem isso, é assim mesmo. É uma oscilação. É uma oscilação de sentimentos. E tá tudo bem você tá lembrando de algo bom e sorrindo. E daqui a pouco você entra numa tristeza avassaladora e numa dificuldade enorme de encarar o que está acontecendo, né? Que é o que eu falei sobre você. Quanto mais recursos você tiver para lidar com a situação, é muito bom. Mas que ainda assim você vai passar pelo processo. E é normal e esperado que você viva esses momentos de oscilação e de choro, de tristeza, né? A Gabi fez um comentário. Ah, muito legal, Gabi. Obrigada. Deixa eu ler seu comentário aqui. Acredito que entender o processo e abraçar sua dor é o essencial. Sim, Gabi, com certeza. Essa mensagem é muito importante, gente. Que é também esse intuito que eu quero trazer aqui para vocês. De a gente, quando ela fala entender o processo e abraçar essa dor, ela quer dizer isso, né? A gente precisa elaborar, precisa dar espaço para viver tudo isso. Por mais desafiador que seja, por mais tabu que existam e por mais medo que a gente tenha, é um passinho de cada vez se for necessário. Não precisa dar um passo maior do que você consegue. Mas às vezes o passinho que eu tô falando que é fundamental é procurar terapia. É procurar alguém que vai ali te auxiliar. É abraçar esse processo no sentido de pensar assim também. Eu tô vivendo um luto que todo mundo vai viver em algum momento, que faz parte da vida, mas que esse luto significa eu mesmo. Eu simplesmente estou lidando comigo. Eu estou passando por um luto porque coisas estão acontecendo ao meu redor que me atingem diretamente e que tem sentimentos meus para serem elaborados. E tem uma vida minha para ser seguida. E tem uma vida minha que já foi também. E eu preciso entender o que significou tudo aquilo. Então, abraçar o seu processo de luto é abraçar você mesmo. E é você buscar aprender a lidar com você. Não deixar que o medo esteja sempre em primeiro lugar.
O medo é importante, mas a gente lê sua mensagem e aí a gente decide o que fazer com ele. E quando você entende que você está com medo porque você acha que não vai conseguir encarar, é o momento que você precisa, então, entender o que preciso, que passos eu posso dar que são melhores, pensando na minha forma de lidar. Não sei agora, não sei encarar isso de uma vez só. Tá bom, então não preciso. Deixa eu ver por onde eu posso começar. O que eu preciso fazer. Às vezes é simplesmente olhar para o teu momento atual. Hoje, por exemplo, né? Hoje eu não sei em que momento eu tô do meu processo de luto. Mas eu sinto que toda vez que eu vou sair na rua, eu tenho medo. Tenho medo de acontecer alguma violência comigo. Alguma coisa assim. Então, de repente, esse é o caminho, você começa a trabalhar seu medo. Procura terapia e começa a falar, olha, eu tô sentindo muito medo de sair na rua. Eu não sei, eu não consigo entender. E aí na terapia, você vai trabalhando, olha, o que será que pode ser? O que você sente? Como você pode lidar? Como isso vai se reverberando dentro de você? Que memória você vai trazendo? E você vai começando a trabalhar. E aos pouquinhos. Então, quando você se der conta, você já está se sentindo capaz de lidar com várias coisas, porque você já não está no passo anterior. Entendeu? Muito bom o seu comentário. Deixa eu ver aqui. Eu acho que e é essa mensagem que ela traz, e é isso que eu quero que vocês possam também se permitirem experimentar, vivenciar. O John falou aqui, foram algumas vezes que acabamos rindo juntos. E olha, John, é lindo isso, tá? É lindo, que bom que você tem esse momento. É algo que vocês viveram isso. É algo que vai sim ficar marcado, não é? Aquele dia é um dia provavelmente que você vai sempre lembrar. E você vai lembrar que você viveu isso, sentiu isso naquele momento. O Vitinho tá falando aqui, extremo na área. É isso aí, mais força aqui pra gente. Vamos seguindo. Persistência sempre, né? Em busca dos nossos sonhos, se ajudando. A Gabi mandou mais uma mensagem aqui. Exatamente. Infelizmente, se amparar numa dor no coletivo. Ajudar a achar forças. Isso, né? É a gente buscar ampliar nossa rede de apoio. É a gente muitas vezes se colocar no lugar de quem é cuidado, porque muitas pessoas têm dificuldade de estar nessa posição. E muitas vezes é um lugar de você se colocar como cuidador. E isso é interessante, porque quando estamos vivendo um processo de luto em família, por exemplo, a gente faz essa troca direta, né? Uma hora uma pessoa tá sofrendo aqui, sentindo uma dor, e aí a gente fala, você tá bem, você precisa de um abraço, precisa de uma comida, sei lá, de um lanchinho. Daqui a pouquinho já outra pessoa olha você mais triste e já fala, olha, você quer ir ali comigo? Não, vamos dar uma volta. Né? Então, assim, as pessoas vão se cuidando. E, gente, é impressionante. Quando a gente cuida do outro, a gente cuida de nós mesmos. E no processo de luta é isso, é a gente se amparar. Nós não vamos poder tirar a dor do outro, não vamos poder voltar atrás, não vamos poder mudar o que aconteceu. Né? Mas a gente consegue fazer o que a gente pode ali por nós e pelo outro. E às vezes um abraço é a coisa mais importante que você pode fazer por alguém. Ou outra coisa, não sei. E é aqui que a gente fala de achar forças, né? A Gabi continua. Achamos que estamos sozinhos e a dor irá nos matar. Mas imaginar que todos passaram por isso ameniza. Acredito que você está falando assim, né? Que é entender que é um processo que a gente precisa passar, que nem sempre entendemos o porquê final, né? O motivo final disso tudo, nem como tudo vai terminar, ou como tudo começou. Mas que entender, por exemplo, que no próprio estudo, só um instante. Em nossas pesquisas, estudos, nós entendemos que a morte dá significado à própria vida.
a forma como nós vivemos e entendemos a vida, nós mesmos e o outro, tem tudo a ver com a finitude. Então, é interessante pensarmos que quando a gente sabe que vai morrer, a gente sabe que vive, sabe que então tem uma vida anterior. É totalmente interligado isso. E assim, uma coisa que ela tá falando que é bem interessante também, é que sim, o sofrimento muitas vezes parece que é intolerável e insuportável. E ele, de fato, ele transborda. Ele perpassa nossos limites. Ele nos faz a gente se ver como vulneráveis e impotentes muitas vezes. E isso é realmente assustador e difícil de aceitar, eu vou encarar isso. Então a gente entende, né, que por que não querer evitar o luto? Pra que eu vou querer sofrer? Nosso cérebro quer evitar o máximo possível de sofrimento, a dor, a dificuldade, né? Mas, como eu falei, justifiquei durante essa live inteira, o luto é necessário pra gente se curar. É o processo de cura, né? E mesmo que essas dores sejam incontornáveis, intoleráveis, a gente ainda lida com ela. Sim, a gente ainda enfrenta. Você vai passando ali pelas fases, pelo tempo, por você mesmo. E você pode viver coisas muito boas que você nem imaginava, mesmo depois de uma grande perca. E você se transforma muito. E aí você pode se questionar: eu lidei ou não lidei com aquela dor impossível, aquela dor tremenda? Talvez aquela dor vai ser sempre uma dor que é a própria dor, não tem o que fazer com a dor, o sofrimento. Mas ela não é tudo. Nós não somos só aquilo. E aí quando a gente tá uns com os outros, a gente se fortalece, assim. Gente, pessoal que tá entrando, muito bem-vindos. A Gabi mandou mais uma mensagem aqui. Tô bem alegre que ela tá participando bastante também. Fico feliz. Ela falou aqui: eu diversas vezes fugi dos meus processos. Hoje eu tô me curando. Olha só, ela tá falando que ela está lidando com os processos dela. Então ela tá nesse caminho que a gente tá conversando aqui, de pode ser desafiador, posso não saber como fazer, mas pelo menos eu tô na direção de buscar chegar num lugar, um determinado lugar, em que eu me preparo, me fortaleço para eu lidar comigo mesma, com as minhas emoções e buscar, né, chegar onde eu quero chegar, sonhar e poder buscar o sonho que eu quero, né? Então, passar por sofrimento muitas vezes é o mesmo processo para você poder depois passar por momentos bons e alegres. Então, quando a gente foge dos nossos sentimentos, a gente acaba fugindo de tudo. E aí acontece aquela situação que as pessoas não sentem mais nada. Elas não sentem mais nada, nem coisa boa, nem coisa ruim, nem sentimento bom, nem sentimento ruim, nem nada te motiva, entende? Porque ela fechou para não sentir. Quando ela se permite sentir, ela vai sentir a oscilação. É assim a vida. Tô feliz, tô triste, tô muito triste, tô feliz, tô muito feliz, tô médio, né? A vida é assim. Mas aí você sente esses sentimentos e isso te faz se sentir vivo. Então, parabéns, viu? Muito parabéns, Gabi. E ó, vocês estão aqui na minha live, já sabem que terapia é fundamental, né? Não é porque eu sou psicóloga, não. Brincadeira, principalmente porque eu sou psicóloga, mas também porque eu experimentei isso e porque eu, como psicóloga, posso ver a terapia, a psicoterapia, transformando a vida das pessoas. E meu projeto é esse, né? De mais pessoas serem atendidas e de mais profissionais poderem estar atendendo pessoas. E aí a gente aumenta essa rede de suporte, né? Então eu digo pra vocês aqui que se vocês quiserem indicar alguém, se precisarem de atendimento, pode entrar em contato comigo. Tem profissionais que podem atender, pessoas que vocês conhecem, de repente se me conhecerem, eu não posso atender se for alguém direto comigo, mas pode tá na minha clínica e a gente
na clínica, isso ajuda bastante. Você pode me procurar, eu posso te atender também. A gente vai ter projetos aqui de grupos. E então a gente quer só que isso cresça e ajude cada vez mais pessoas. E a gente já tá caminhando aqui pro final da live. Eu achei incrível. Eu tô muito feliz, muito grata por vocês terem participado, por vocês terem feito as dúvidas de vocês, por vocês terem trazido a experiência de vocês. Não tenha dúvida que a história de vocês, a experiência de vocês são riquíssimas e que podem transformar, sim, a vida de outras pessoas. Muito, muito obrigada, viu, gente? Vou deixar vocês se despedirem, mandar mensagens aqui, né, de final, falar o que vocês querem falar. Sabendo que a gente vai se encontrar muitas vezes aqui nas lives, né? Que vocês podem dar sugestões das músicas de dezembro, da Live Music. Lembrando que vocês podem também fazer as inspirações de vocês e me mandar lá no direct. Tenho que postar, né? Mas já tem algumas para postar ali, inspirações que quero que cheguem mais pessoas e ajudem. É o que vocês fazem aqui quando vocês comentam algumas coisas. Vocês estão inspirando outras pessoas. Então, gente, boa noite para vocês. Que vocês possam descansar. Tenham uma ótima semana ainda, né? E final de semana. Espero que eu tenha trazido algo que fez, né, alguma diferença para vocês, que vocês possam ter sentido aquele quentinho, né, essa troca. E eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau, gente. Tô vendo se tá tudo ok aqui, se tá em tempo real, porque às vezes, como eu falei, tem esse delay, né? Esse tempinho de demora entre eu e vocês. Mas imagino que tá tudo ok. Tchau, tchau. Fiquem bem e até a próxima.